essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Olá, boa noite. Nós queremos desejar uma boa noite a todos vocês que estão chegando aí no nosso culto, que estão aí em nosso culto. Queremos desejar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Que bom que você está aí, que bom que você está nos assistindo. Que nós possamos hoje, mais uma vez, receber a palavra do nosso Senhor, do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos irmãos, façam proveito dos comentários, deixem o seu boa noite a todos, interajam junto conosco. E nessa noite nós também queremos receber uma palavra do nosso Senhor e com ela nós podemos ser saudados. Por isso eu quero ler a palavra de Efésios, capítulo 4, versículo 1 para todos nós. Lá diz o seguinte, lá diz: por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Esse versículo, logo do início do capítulo 4, ele fala da realidade de Paulo. Paulo se encontra preso porque serve a Jesus Cristo, por isso ele foi preso em perseguição a ele. E aí ele pede para as pessoas da igreja de Éfeso, ele pede para que as pessoas vivam da maneira que esteja de acordo com aquilo que Deus quis quando chamou eles. Deus chama, Deus ele faz chamados a nós. Será que nós ouvimos o seu chamado? Muitos eu sei que já ouviram o seu chamado, muitos ainda precisam ouvi-lo. Mas Deus aqui, Ele está neste momento nos chamando. Ele quer nos chamar, por isso fique junto conosco, acompanhe a mensagem que nós vamos ouvir logo mais e esteja conosco. Ouça o chamado de Deus também para a sua vida.
que aqueles todos que já ouviram uma vez o chamado de Deus possam servir e possam viver da maneira e de acordo como Deus quer. Nós, para sabermos como devemos viver de acordo como Deus quer, nós precisamos ler a Bíblia. Portanto, mergulhe sempre de novo na palavra de Deus, leia, saiba como é viver. Saiba como é viver com Deus nos momentos bons e nos momentos de dificuldade. Paulo, ele está escrevendo a partir da prisão, num momento de muita dificuldade. Mas ele está lá porque serve ao Senhor. E ele está chamando a cada um de nós. E Deus nos chama para que nós possamos servi-lo da maneira como Ele quer. Assim como nós estamos agora nesse momento, nós também queremos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos nos encontrar aqui para esse momento de culto. Obrigado, Pai, porque Tu nos chamou cada um até aqui nessa noite para assistir esse culto, para fazer parte desse culto, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado porque temos essa tecnologia que está ao nosso favor, para que também a mensagem, a Tua palavra seja transmitida. E, Senhor, nós queremos Te pedir por cada coração, por cada pessoa que está assistindo e que ainda vai assistir, por cada lar. Abençoa, Senhor, abençoa com a Tua palavra. Chama, Senhor, chama, fala ao coração de cada um de nós. Assim, Senhor, nós também queremos orar pelo nosso mundo. Senhor, esteja Te revelando ao redor desse mundo todo, para que muitas e muitas pessoas venham a Te conhecer, Senhor. E assim, Senhor, nós queremos deixar esse momento de louvor, esse momento de mensagem, de Te adorar, de Te glorificar, Senhor, em Tuas mãos. Ele é para Ti, Senhor. E deixamos ele aos Teus cuidados. Assim, Senhor, nós queremos Te agradecer, Te pedir, e isso tudo nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós também temos breves avisos, por isso eu quero dizer a todos vocês que as nossas atividades elas ainda continuam suspensas até o dia 5 de junho. Então elas vão ainda acontecer até o dia 5 de junho em formato online. E após essa data, então, nós vamos ter novas informações de como vão continuar o andamento de todas as atividades da MEUC Santa Rosa. Aqui nesse momento eu também quero te deixar um convite muito, muito especial. No dia 6 de junho, nós queremos comemorar juntos a Ação de Graças. Então, prepare também a sua oferta, deixe Deus falar ao seu coração sobre tudo aquilo que é graça na sua vida e foi graça na sua vida e de graça na nossa vida no último ano em que nós passamos. Que também Deus fale conosco, deixe Deus falar com você sobre isso. E vamos no dia 6 de junho ouvir uma bela palavra do nosso Senhor, que fala sobre gratidão, que fala sobre essa ação de graças que nós podemos dar a Ele. Então todos vocês, todos nós estamos convidados para o nosso culto de ação de graças no dia 6 de junho. Mais informações sobre esse evento ainda vamos repassar para todos nós, para todos vocês, através das nossas redes sociais, através do nosso Facebook e através também do nosso Instagram. Portanto, fique de olho no nosso Instagram, no nosso Facebook. Todas as semanas nós compartilhamos versículos bíblicos, mensagens. Então, olhe, esteja atento, curta, compartilhe também com seus amigos. Continue também cuidando de você e do seu próximo, para que também a gente não adoeça. A pandemia, ela infelizmente ainda não terminou. E para terminar, nos nossos avisos de hoje, nós também queremos dizer a todos vocês que as nossas ofertas, as dádivas, as doações, elas podem ser transferidas via Pix e também podem ser depositadas na nossa conta no Banco Sicredi, ou então elas podem ser entregues a mim, ao missionário, ou então a algum membro do nosso Conselho de Irmãos. Deus com certeza se alegra com aquilo que a gente pode fazer com as nossas mãos, o nosso bolso, para que a palavra de Deus possa chegar mais e mais no coração das pessoas. Que assim também possa ser. Assim, nós queremos continuar louvando ao nosso Senhor.
em Jesus. Onde a vida é mais vida, viver em Jesus. Onde a vida é mais vida, viver em Jesus. Que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. Hoje à noite nós queremos falar sobre um encontro com Deus. E por isso eu quero ler o texto bíblico para nós todos nessa noite. Quero convidá-los a abrir Isaías, capítulo 6, os versículos 1 até 8. E eu passo a leitura. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. E o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. E então eu disse: Ai de mim, eu estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. E em seguida ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? E então respondi: Eis, estou aqui, envia-me a mim. Até aqui o nosso texto bíblico da noite de hoje, da reflexão de hoje neste culto. E eu quero refletir junto conosco sobre esse incrível encontro com Deus. O encontro do jovem Isaías com o Senhor. Esse texto, ele somente pode ser entendido se de fato entendermos que acontece, o que acontece nesse tempo em que Isaías estava vivendo e qual é o significado que isso tem na vida de Isaías. Às vezes a gente acha que um profeta é um ser extraordinário e às vezes a gente avalia um profeta pelo tamanho da barba que ele tem. Mas eu quero deixar claro que os profetas são gente como a gente. Nessa época aqui,
Isaías ele deve ter entre 18 e 20 anos de idade. E aí nós não nos ligamos disso. E aí a gente tem um imaginário de que um profeta é meio uma figura de uma mistura de Papai Noel com duende, como diz o pastor Luiz Saião, o qual também me inspirou na palavra de hoje. Outra coisa que temos que perceber, que nem todos os livros da Bíblia nos dão um parecer em ordem cronológica dos textos bíblicos. Aqui nós percebemos que o livro de Isaías, ele abre com uma mensagem do profeta, e só lá no capítulo 6, esse capítulo que nós acabamos de ler, é que temos algo escrito sobre o que levou ele estar nessa posição de profeta. Isso não é cronológico, mas é didático, é uma maneira de ensinar. Bom, quando nós vamos falar desse encontro que Isaías teve com Deus, logo no começo do nosso texto, nós temos a informação do ano em que morreu o rei Uzias. E o que isso significa? O que nós devemos entender sobre isso? Devemos entender que no reino de Israel, temos um reino que se dividia em dois, por volta do ano 930 a.C. Então, se dividiram em dois, nós temos o reino do sul e o reino do norte. Nós temos Israel e temos Judá. Nós temos reis como Jeroboão e Roboão. E o reino do sul ele vai se desenvolvendo com o decorrer da história. E houve muita prosperidade, calmaria no mundo daquela época. E aí o rei Uzias ele reinou em Jerusalém, Judá, por volta dos anos do ano de 792 até 740. E aí esse reinado ele durou cerca de 52 anos. Foi uma época boa, uma época tranquila, uma época calma, onde estavam todos prosperando. E aí o imaginário dessa época então se nós estamos prosperando, se está tudo tão bem, então Deus está nos abençoando e aprovando aquilo que nós estamos fazendo. Isso era o que as pessoas imaginavam. Mas de repente esse rei, ele morre e também o cenário de todo mundo muda. Os dois fatos eles não estão necessariamente ligados. Mas agora a coisa começa a mudar. O império dos assírios começa a aparecer e eles começam a guerrear. E em poucos anos os assírios eles destruíram muita coisa, inclusive o Reino do Norte, a capital do Reino do Norte. E aí pensem junto comigo, a situação ela estava mudando em Israel, o cenário mundial agora, nesse cenário mundial que estava mudando, temos um jovem, o jovem Isaías, pensando no seu futuro, pensando na sua vida, pensando em decisões que ele teria que tomar, nas guerras que estavam acontecendo ou prestes a acontecer, as guerras que estavam cada vez mais próximas dele, que a prosperidade estava com os dias contados e que as coisas estavam ficando complicadas. E o jovem Isaías era um jovem de uma boa situação no geral, ele tinha conhecimento, ele conhecia Deus, tinha formação, conhece a história de Israel, e sabemos isso da maneira como ele escreve. E ele está lá, no momento em que tem que tomar uma das maiores decisões da sua vida. Esse é o contexto em que o jovem Isaías vive. Qual é o papel da crise na nossa vida? É a pergunta que vem até aqui, sobre tudo isso que nós já refletimos. Qual é o papel da crise na nossa vida? Pensem junto comigo, já vamos refletindo sobre essa pergunta. Se estivéssemos de boa, se estivesse tudo certo na vida e no mundo, quem sabe a gente nem veria muito o agir de Deus com uma ênfase tão grande. Percebam junto comigo, Deus fazendo um milagre no Réveillon do ano de 2019 para o ano de 2020, seria aquele negócio que nós falaríamos assim: ah, Deus, que legal que tu fez um milagre, faz de novo aí para a gente filmar, para a gente de repente postar no Face, postar no Instagram. Mas
percebam agora Deus, ou pensem junto comigo agora, Deus fazendo um milagre no Réveillon do ano de 2020 para o ano de 2021. Eu diria que seria um momento completamente diferente de comoção. O momento, como muitos de nós sabemos, era o momento também esperado que com uma virada de ano pudesse até quase que num clique de mágica a pandemia desaparecer do nosso mundo. Eu penso que no contexto do nosso jovem Isaías, no meio da crise do país que ele estava vivendo, no meio da crise do mundo inclusive, o momento em que ele se encontra é um momento de comoção. Não é um momento onde ele não vai nem dar ouvidos, nem vai dar bola para aquilo que Deus está fazendo, mas ele vai se comover com esse momento. Afinal de contas, a morte de um grande rei que reinou por 52 anos é um grande momento de comoção. Ele entra numa crise completa, ao que dá para perceber. A situação está complicada, a situação em que Isaías se encontra é complicada, ele está numa crise profunda e Isaías então se encontra com Deus, lá no templo. E aí, naquele momento, Deus ele se manifesta para mostrar o seu poder, a sua palavra para o jovem Isaías. Isaías vê Deus sentado no alto de um trono, Isaías vê Deus elevado, e fato é que Isaías tinha encontrado segurança na sua estabilidade, na estabilidade do reino que ele estava vivendo. Estava tudo certo. E essa mensagem, o que ela quer nos ensinar? A visão que ele teve de Deus lá no alto. Que quem reina não é Uzias, não é o rei Uzias, porque afinal de contas ele havia acabado de morrer. Ele não reina mais, mas é o Senhor que está sentado no alto do trono, sublime, reinando sobre todo o povo. Isso é a primeira mensagem que esse texto quer trazer a nós. Que o Senhor reina, lá do alto do seu trono. Deus reina. Isso é importante lembrar, porque muitos de nós acham que as coisas vão funcionar a partir de uma lava-jato, a partir de uma CPI, a partir do Lula, a partir do Bolsonaro. A gente pensa que tudo vai funcionar a partir da vacina, a partir das decisões da ONU, a partir das decisões de uma OMS. A gente pensa que tudo vai funcionar dessa maneira. Mas é o Senhor que governa sobre a terra. É com Ele que as coisas funcionam. Ele reina. E meus queridos, Isaías, ele descobre aquilo que nós devemos descobrir também nos dias de hoje. Que o Senhor reina. Que o Senhor reina no alto e sublime trono. E quando nós estamos no alto da nossa estabilidade, da nossa segurança, do nosso lugar que nós julgamos estar a salvos, Deus ele fala muito e a gente às vezes não escuta quando nós estamos no alto. Mas nós devemos lembrar que é Deus quem está no alto. Quando a crise aparece, aí nós temos a possibilidade sim daí de entender o que Deus quer de nós. Quando nós estamos vendo que a crise nem sempre então é tão ruim. Muitas vezes quando nós não estamos mais no alto, mas sim no fundo do poço, é que nós percebemos como a crise pode nos ajudar. E os seres, aqueles serafins que aparecem no texto, no texto, proferidos como os serafins, com os anjos com 6 asas, mais ou menos, dizendo: Santo, 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 Senhor Todo-Poderoso, que a presença dele é gloriosa, que o Senhor enche o mundo inteiro. O que Deus quer que a gente saiba, que a gente entenda com isso, com os anjos cantando dessa maneira: Santo, Santo, Santo. Primeiro, o nosso Deus quer que a gente entenda que Ele reina, que Ele é Rei. E agora, com essa canção dos serafins, Ele quer nos fazer entender que Ele é santo, sim, que Ele é puro e que Ele é perfeito e que nele não há mancha nenhuma. Ou seja, o que o Senhor Ele quer que a gente saiba, o que isso significa, entender tudo isso do nosso texto. Primeiro que nós somente podemos descansar quando nós sabemos que não somos nós que reinamos, mas que Ele é o Rei sobre tudo,
E depois, que quando nos aproximamos de Deus, então nós passamos a conhecer Deus como aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é perfeito, aquele que é pleno, que no final das contas é o anseio do nosso coração. Então Deus quer saber que Ele é Rei e que Ele é santo, e que nós temos esse anseio por Ele, dessa maneira. E aí o templo ficou cheio de fumaça, e aí as vozes ressoavam, e as portas elas tremeram, e é nesse momento em que Isaías se reconhece pecador, que seus lábios são impuros, que os lábios do povo com quem ele vive também são impuros, e não são apenas lábios impuros num sentido de falar palavrões, mas é em todos os sentidos. Ele se reconhece pecador nesse momento. E ele diz: aqueles que vivem comigo, o meu povo, eles também são assim. Eles também têm lábios impuros. Ele parece que ele vem acumulando muito lixo, assim como nós muitas vezes acumulamos muito lixo no nosso coração, muito peso, muita pressão. E que a sua relação com Deus então estava afetada, assim como nossa relação muitas vezes com Deus também está afetada. Ele percebeu isso, e depois de ver que Deus é Rei, de que Ele é santo e Ele é puro, então ele reconheceu a grandeza de Deus e ele percebeu que ele é o boca suja da rua, que ele é aquele cara que é de lábios impuros, assim como o povo também é. Sabe, irmãos, Deus quer, ele quer nos abençoar a nossa vida, e na maioria das vezes ele faz isso num cenário de crise. Deus ele quer nos abençoar e muitas vezes ele faz isso num cenário de crise. A gente pensa que o problema está só em um lugarzinho, mas Deus vem e Ele diz: eu quero mexer na sua estrutura toda, ou eu quero mexer na sua grande área de fragilidade. É o que Deus vem dizer para nós. Deus ele quer mexer na nossa estrutura, Deus ele quer reorganizar a nossa vida da maneira adequada, da maneira como precisa ser. E nós temos essa oportunidade de receber a verdadeira libertação de Deus. E aí é interessante ver o que acontece a seguir, diante desse cenário, no nosso texto bíblico. Imaginamos que depois que Isaías reconhece o seu pecado, nós pensamos então que Deus ele vai exigir mais ou menos uns 15 a 20 sacrifícios de novilhos e de bois, e de bodes para que ele fosse então perdoado. É isso que a gente imagina. Já que o jovem Isaías reconheceu que ele é pecador, então a gente imagina, bom, agora Deus então vai pedir um monte de sacrifícios. Mas olha o que acontece. E aí vem aquele baita anjo, aquele serafim gigante com aquelas 6 asas, e aí ele traz uma tenaz com uma brasa de fogo vivo e toca sobre os lábios, sobre a língua de Isaías, que ele tinha reconhecido que era tão suja, que era tão impura. Não foi preciso troca de sacrifícios, mas veio libertação de graça. Percebemos bem isso? Deus ele não exigiu muitos sacrifícios. Deus veio por meio do seu anjo e tocou os lábios do jovem Isaías. Depois então de Isaías, que Isaías sabia que Deus é Rei, que Ele é santo, que Ele é tudo isso, ele percebe então e ele recebe o perdão de graça. Deus chega e ele diz, de repente, depois de tudo isso, ele diz: bom, Isaías, mas quem eu enviarei agora? Por acaso tu conhece alguém que eu possa enviar? Tu tem alguém para indicar, Isaías? Vem cá, se nós pararmos para pensar, essa é uma pergunta que Deus faz, mas que já tem resposta. Para Deus, essa pergunta já tem resposta. Deus, ele na sua sutileza, ele faz a pergunta para Isaías. Aliás, Deus pergunta: quem será o nosso mensageiro? Deus pergunta. Perceberam isso no texto? Deus pergunta quem será o nosso mensageiro. Isso significa que Deus ele se denomina de nós. E ali está a pluralidade da unidade de Deus, da grandiosidade de Deus. E é nesse momento que aquele jovem muito nervoso, no momento das suas decisões, no momento em que ele se encontra num país que está começando a ruir, que está preocupado com o seu futuro,
com saudade do reinado do rei Uzias, com medo dos assírios, ele responde: eis-me aqui, Senhor. O jovem Isaías responde: eis-me aqui. Gente, no meio de um momento tão difícil, num momento de crise, inclusive crise mundial que o Isaías estava vivendo, que essa época em que Isaías estava vivendo ele vai e se coloca à disposição para servir. No meio dessa situação, Isaías se coloca à disposição para servir. Isaías ele vai ter um ministério de mais de 60 anos, ou de mais ou menos 60 anos, um ministério dificílimo, de uma tarefa enorme. Ele vai profetizar a todos os povos no meio desse momento muito difícil. Ele vai ser o maior profeta. Esse moço que vai fazer a diferença para muitas e muitas pessoas, vai ter também uma vida difícil, que provavelmente ele foi cerrado ao meio nos dias finais de sua vida. Esse jovem foi escolhido por Deus. É aquele que vai fazer um dos anúncios mais significativos sobre a vinda do Senhor Jesus, aqui no Antigo Testamento para o Novo Testamento. E aí eu me faço uma grande pergunta: e nós? E você e eu? O que nós estamos pensando em fazer? Quais são os nossos sonhos? O que nós queremos adiar? Afinal de contas, o jeito que o país vivia, onde se encontra o Isaías, não é mera coincidência com aquilo tudo que a gente está vivendo. E ainda que no texto em Isaías não é descrito nenhuma pandemia, e hoje nos nossos dias a gente vive uma pandemia. E como é que nós estamos? Isaías, o jovem Isaías, estava num momento muito difícil. Mas e nós? Nós também, eu acredito que nos encontramos em um momento muito difícil em nosso mundo. Mas o que nós pensamos em fazer? Nós também queremos adiar muitas e muitas coisas, ou tudo para depois? Nós vamos esperar muito tempo para casar, para oficializar um relacionamento? Nós vamos ficar sem falar com outras pessoas mais tempo ainda do que nós já estamos? Nós vamos querer adiar isso também? Nós vamos querer esperar mais tempo para pegar o telefone e ligar para outra pessoa? Para mandar um áudio para outra pessoa, perguntar como ela está? Quantos de nós têm o pensamento de que tudo acabou ou de que tudo está acabando? De que a prosperidade está chegando ao fim? De que esse mundo, inclusive, está chegando ao fim? Existem muitos que pensam isso. Que não há mais nada a planejar? Que não vai mais dar para estudar, para trabalhar e vamos parar por aqui mesmo porque esse mundo está uma calamidade? Sim, eu sei, o nosso momento requer muita atenção. Mas a pergunta é: como tem sido a atuação de Deus na nossa vida, na minha vida e na tua vida? Como tem sido a atuação de Deus? Você está vendo a crise? E Deus tem falado com você por meio da crise? Antes nós chegamos à conclusão de que é nos momentos de crise que nós mais ouvimos Deus, porque Ele sempre fala conosco. Deus tem falado com você agora, você tem ouvido Deus agora no momento da crise? Bom, eu espero que Deus esteja falando com você nesse momento e eu espero muito mais que você esteja ouvindo Deus. Hoje Deus quer que você entenda que Ele é Rei. Deus quer que você entenda que Ele é santo. E quer que você coloque diante dEle tudo aquilo que precisa ser reparado na sua vida, que precisa ser transformado na sua vida. Coloque perante Ele tudo aquilo que precisa ser revitalizado em você. Ele está te fazendo uma pergunta muito sutil também. Ele te pergunta: você sabe de alguém, por acaso, que possa trabalhar no meu reino, ali em Santa Rosa? Ali na cidade que você está assistindo agora nesse momento? Eu vou te ajudar, aliás, nessa pergunta. A primeira resposta que nós deveríamos dar é: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a resposta que nós deveríamos dar. E aí só depois que você responder, é que você pode olhar para o lado. Depois que você olhou dentro de você, você pode olhar para fora de você. Então talvez seja o momento de olhar ao redor e perceber pessoas
que ainda não entenderam o chamado de Deus e que precisam de uma ajudinha de um irmão em Cristo. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe a reconhecê-lo, se reconhecer e responder o seu chamado. Até aqui a nossa reflexão da noite de hoje, e eu quero ainda terminar, antes da bênção, orar com cada um de vocês que está aí. Senhor nosso Deus, quero te agradecer de todo o coração pela palavra que tu nos traz hoje, nessa noite. Obrigado, Senhor, porque tu nos mostras que tu és rei, que tu és santo. E, Senhor, obrigado por nos lembrar mais uma vez que podemos entregar tudo a ti de todo o coração, porque tu nos perdoa, Senhor. E obrigado, Pai, obrigado, Deus, porque também tu, de maneira muito sutil, no teu ensino, tu nos faz uma pergunta sobre se nós queremos, se nós podemos trabalhar no teu reino. E, Senhor, ajuda-nos para que com todas as nossas, com as nossas cordas vocais, com todas as letras, nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo chamado do jovem Isaías no meio daquele tempo difícil, e obrigado, Senhor, porque tu queres nos chamar também no meio desse tempo tão difícil. Obrigado, Senhor, porque nessa noite tu nos diz por meio da tua mensagem para que a gente não fique parado. Tu nos dizes para não ficarmos parados, mas para que a gente faça, para que a gente ame, para que a gente sirva, para que a gente trabalhe no teu reino, Senhor. Obrigado por isso. Senhor, nós oramos também pelo nosso mundo, que precisa muito do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão. As pessoas precisam serem reparadas, revitalizadas, Senhor. Senhor, esteja com cada um de nós, esteja também nesse momento com cada um que está na sua casa. Assim nós oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará. Nas águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás.
estás no controle, tu estás no controle, tu estás no controle, tu estás.